Hello, my friends! Tudo bem por aí? Muito prazer, me chamo Jacy Kelly, tenho 26 anos, moro aqui nos Estados Unidos e eu já compartilho um pouco da minha vida lá no Instagram, só que é um conteúdo mais voltado pra rotina e como que é a experiência morando fora. E eu sinto que falta mostrar uma parte de mim que é muito importante, sabe? Aquela parte de mim que faz meu coração bater mais forte. Sinto que eu precisava falar mais abertamente sobre isso, sabe? Eu precisava de um canal pra isso. Então, por isso que eu abri o canal no YouTube Hiperfoco nas Alturas. Tenho TDAH, então o meu maior hiperfoco no momento tem sido os assuntos de lei da atração e essas coisas. E por isso que eu resolvi abrir esse canal. Eu vim aqui nesse vídeo hoje gravar sobre coisas que me fizeram acreditar na lei da atração. Então vamos lá. Quando que me caiu a ficha de que tudo que eu tava pensando há um tempo atrás estava acontecendo? Isso foi em 2020. Eu vou dar uma contextualizada pra vocês. Eu tava começando um novo trabalho. Eu ainda tava no meu último ano de faculdade, mas eu tinha conseguido um trabalho fixo sem ser estágio. E na primeira semana que eu tava nesse trabalho, eu recebi um convite da minha antiga chefe do meu primeiro trabalho da vida. Foi numa escola de inglês, de idiomas da minha cidade. Eu cresci numa cidade muito pequena, no interior de São Paulo, chamava Arthur Nogueira, perto da região de Campinas. E eu tava, enfim, iniciando esse novo trabalho. E a minha antiga chefe me convidou para escrever uma carta contando sobre a minha experiência com o inglês, como que o inglês tinha me ajudado fora da escola, né? Como que isso tinha me ajudado a conseguir novos trabalhos e tal. Então eu fiz essa carta contando como que o inglês tinha me ajudado no mercado de trabalho, como que tinha me ajudado a ganhar mais, enfim, e a passar nas entrevistas e tal. E aí depois eu descobri que essa carta era, na verdade, uma seleção que o CNA Idiomas, que era a escola que eu estudava e tinha trabalhado, uma seleção que eles estavam fazendo no Brasil inteiro, entre as 600 escolas deles, pra selecionar algumas pessoas pra fazer uma propaganda na Globo. Era 1 minuto de propaganda que acontecia dentro do programa do Luciano Huck, entre quadros do programa, né, então tinha que ir lá pra poder dar a entrevista, né, entre aspas. E aí eu fui a selecionada, gente, de 600 escolas. A minha história foi a selecionada, eu fui pra lá. E aí foi muito legal, gente. Foi um dia, assim, de princesa mesmo, de princesa. Eles me buscaram em casa, de carro, levaram eu e a minha mãe pra andar de avião pela primeira vez. A gente foi pro Projac, no Rio de Janeiro, com tudo pago, gente. Eles mandaram um motorista lá em casa, pegou eu e minha mãe, levou até o aeroporto. No aeroporto, eles pagaram tudo, passagens pra mim e pra minha mãe, e a gente foi pro Projac pra poder dar a entrevista, né? Era 1 minutinho só de entrevista, era uma história bem rápida, né? Pra contar a história bem rápido. Mas enfim, pra mim aquilo foi a realização de um sonho, porque desde pequena o meu maior sonho era ser atriz, gente. Eu amava assistir o programa Video Show, que eles iam no Projac e entrevistava os atores antes deles entrarem pra gravação. Vocês lembram disso? E aí, gente, eu ficava me imaginando, como o meu sonho era ser atriz, eu ficava me imaginando dando entrevistas, eu andando no carrinho branco e alguém do video show me parando e perguntando, sabe? Esse era o meu maior sonho da infância, era o que eu mais pensava, assim, na vida. E aí, depois que eu fiz a entrevista lá no Luciano Huck, que tudo aconteceu, foi a realização de um sonho pra mim, de verdade, gente. Quando que acontece isso entendeu? É algo muito fora da curva. Você, de uma cidade pequena, do interior de São Paulo, você ser selecionada entre 600 escolas, você com tudo pago, ir pra Globo, enfim, foi muito legal. Vocês conseguem entender? Tipo, com 20 anos de idade, eu vivendo esse sonho, entendeu? Tipo, alguém vindo na sua casa te pegar, levar de avião. Foi a minha primeira vez andando de avião, levando a minha mãe pra andar de avião também. Então, pra mim, foi a realização de um sonho. Eu fiquei em êxtase naquele dia. A minha criança interior tava, assim, pulando. A vontade que eu tinha era de rolar na grama, de tanta felicidade que, tipo, aquele sonho tava acontecendo. E não foi, assim, algo que eu tinha ido atrás. Foi algo que chegou até mim. Eu fui selecionada e eu estava lá, entendeu? E aí eu lembro também que uma professora de português da escola que eu estudava na 5ª série fez um projeto pra gente fazer uma autobiografia e contar a nossa história desde o nascimento, com fotos, tudo. Era um trabalho bem manual, virou um livrinho, assim, no final. E nas páginas finais, além de você contar a sua história, né, desde o começo da sua vida, nas páginas finais, ela pediu pra que a gente colocasse algumas metas que a gente tinha pro futuro. E aí eu coloquei lá que eu queria muito... as metas eram por idade, então tipo assim, daqui 5 anos, daqui 10 anos, daqui 15 anos, daqui 20 anos. Quando eu tiver 20 anos, enfim, era assim. E aí eu escrevi lá que
eu queria ir pro Rio de Janeiro. E eu lembro que eu escrevi ir pro Rio de Janeiro porque eu tinha vergonha de falar que eu queria ser atriz da Globo, né? Mas eu lembro que eu coloquei ir no Rio de Janeiro, mas a intenção era... Eu me imaginava o Rio de Janeiro na minha cabeça, não era tipo as praias que todo mundo imagina. No Rio de Janeiro, na minha cabeça, era o Projac, o cenário de gravação da Globo, entendeu? E eu lembro que eu coloquei lá, aos 20 anos, ir pro Rio de Janeiro. E aí, depois que passou todo esse êxtase, assim, eu tava num dia normal, lá em casa, e eu achei esse trabalho de escola, que tinha lá as metas e com quantos anos que eu ia pra cada lugar. E quando eu olhei, gente, tudo que eu tinha escrito, eu não tenho mais esse caderno aqui pra eu poder mostrar pra vocês, né, porque eu tô nos Estados Unidos, então tá lá no Brasil. Mas, gente, tudo que eu tinha escrito que eu queria que acontecesse, tinha acontecido. E o último desejo que tava lá aos 20 anos era ir pro Rio de Janeiro. Eu fiquei, puta que pariu, não é possível, cara. Tipo, não é possível que tudo que eu escrevi tinha acontecido. Tudo. Com todos os detalhes. E aí, desde esse dia que eu, por acaso, achei esse trabalho de escola antigo lá, guardado no fundo do guarda-roupa, um dia que eu tava arrumando o guarda-roupa. Depois desse dia, eu comecei a escrever tudo que eu queria. E aí, todos os anos, eu fazia uma folha sulfite mesmo. Eu colocava as metas do ano, pra onde eu queria viajar, o que eu queria acontecesse aquele ano, fazia desenhos e tal, e deixava na minha cara, assim, porque, gente, depois desse evento, né, de ir pra Globo e realizar meu sonho de infância, tipo, eu tinha plena certeza que o que eu tinha escrito foi o que fez acontecer, porque eu não tinha ido atrás de fazer nada disso, né. Desde 2020, eu comecei a escrever tudo que eu gostaria que acontecesse. No começo, eu escrevia nessa folha sulfite e deixava do lado da minha cama, pra toda vez que eu acordasse, eu olhasse, ou na mesa de estudos também, eu deixava na frente, assim. E, gente, é batata. Tudo que eu escrevo acontece. Tudo que eu escrevo acontece. E aí eu comecei a pedir coisas pra Deus. Eu já tinha essa fé de que tudo é possível, né? Eu cresci na igreja desde pequena, fiz catequese, ia na missa todo final de semana. Enfim, cresci já sabendo que tudo é possível. Eu acreditava em Deus, entendeu? Mas, tipo, foi a primeira vez que eu senti que Deus estava alinhando todos os planetas e as situações e sincronizando tudo para que o meu sonho que eu tinha escrito lá na adolescência acontecesse, entendeu? E era um sonho que eu já tinha até esquecido. Eu já estava com 20 anos, começando um novo trabalho. Foi a minha primeira chefe do meu primeiro trabalho que me pediu para escrever essa carta. Enfim, eu fiquei assim, extasiada. A vontade que eu tinha era de sair pulando por aí, gritando, tudo que eu penso acontece, sabe? Tipo, essa era a minha vontade mesmo, de sair gritando. E aí eu comecei a escrever tudo que eu gostaria que acontecesse. Eu comecei a ser mais intencional no que eu escrevia, que eu queria que acontecesse. Porque eu sabia que ia acontecer, gente. Depois de tudo isso, essa história que eu contei pra vocês, eu tinha certeza que foi o que eu escrevi que tinha acontecido. Foi o que eu pensei, que eu ficava imaginando, né? Eu dando entrevista lá no video show, eu tenho certeza que foi isso que fez acontecer. E aí foi assim que a minha ficha caiu. Vocês viram aí toda essa história, né? E aí eu trouxe aqui pra vocês algumas outras coisas que já aconteceram, coisas que se manifestaram na minha vida. E que eu também tenho certeza que foi porque eu fiquei imaginando, fiquei visualizando, que fui eu que escrevi, que é Deus, que eu chamo de Deus. Eu sei que existem muitos tipos de religiões, muitas fés. Tem gente que chama de outros nomes. Eu chamo de Deus, que foi assim que eu fui ensinada, mas sei lá, se quiser te chamar de Joana, chama de Joana, entendeu? Mas eu acredito que exista essa força maior e eu tenho certeza que é essa força maior e que faz acontecer essas coisas, sabe? Que nós temos esse poder dentro de nós de fazer os nossos pensamentos se tornarem realidade e acontecer tudo que a gente pensa. Enfim, eu acredito muito, muito, muito nisso. E aí eu trouxe aqui outras coisas pra eu poder contar pra vocês e vocês sentirem um pouquinho também dessa certeza que eu tenho, sabe? Tenho certeza que se você parar pra pensar coisas que você tem na sua vida hoje, você vai ver que são coisas que você pensava um tempo atrás. E aí me caiu a ficha de exatamente isso, que estamos vivendo um sonho. A gente tá vivendo o nosso próprio sonho, sonhos que a gente pensava no passado e que se realizaram no presente. Ou seja, hoje eu estou vivendo um sonho que eu tive lá no passado. Eu acho isso incrível. Pra mim, gente, isso que faz o meu coração bater, isso que faz eu sentir que a vida é mágica, isso que me faz querer acordar e saber o que vai ter nesse novo dia, sabe? Tipo, saber que eu estou mais próxima de um próximo sonho acontecer, que eu já estou vivendo um sonho. É isso que faz o meu coração bater mais forte. E aí eu trouxe outras histórias aqui pra vocês verem que, tipo, cara, pode me chamar de doido, eu sei que muita gente vai falar que, tipo, essa menina tá mirabolando, perdeu uns parafusinhos da cabeça. Mas, gente, eu tenho certeza
que é Deus, que é a lei da atração, que é o que eu escrevi, que é o que eu penso, eu tenho certeza disso. Aí eu trouxe outras histórias aqui. Uma delas é o meu esposo, que hoje eu sou casada com o amor da minha vida. E eu tenho certeza que foi eu e uma conversa que eu tive com Deus. Eu lembro até que conversa foi essa, eu lembro quando foi essa conversa. Eu tava no carro, indo trabalhar. Eu tinha um outro relacionamento que não tava dando certo, eu não tava feliz de jeito nenhum. Já tinha tentado terminar outras vezes e não tinha conseguido. Aí eu tive uma conversa, sentei e tive uma conversa séria com Deus. Eu lembro que eu tinha visto um vídeo de uma menina falando que a gente tem que escrever, né, uma carta pro seu futuro esposo e tal, e que funcionava. Eu lembro a menina contando isso, que funcionava. Eu não escrevi a carta, mas eu lembro que eu sentei um dia e eu conversei com Deus. Eu lembro que eu tava no carro, indo trabalhar, e eu falei, Deus, olha, é o seguinte, você sabe de tudo que tá acontecendo, eu não estou feliz do jeito que está, não foi isso que eu tinha sonhado pra mim. Já tentei terminar de outras formas, não consegui. Resolve isso pra mim, sabe? Me traga uma pessoa desse jeito. Gente, eu descrevi tudo que eu queria, tudo. A aparência física, escrevi até que eu queria que ele falasse inglês, porque eu gosto de falar inglês, eu gosto de assistir conteúdos em inglês, então eu precisava de um companheiro que conseguisse me acompanhar nisso também. Enfim, eu pedi tudo, gente, tudo. E tudo que eu pedi pra Deus, eu juro por tudo que é mais sagrado, o meu esposo tem. Tudo, gente, da aparência física, da personalidade, do meu dia a dia, como que é, sabe? Tudo, gente, tudo. E eu tive essa conversa, e aí eu lembro que naquela semana, eu não lembro se foi no mesmo dia, mas naquela semana eu conheci ele, eu tava conhecendo as pessoas ainda da empresa, né? E aí, quando eu conheci ele, a gente, todo mundo, né, quando trabalha junto, vai almoçar junto, né? Aí eu lembro que no almoço a gente ficou conversando. E aí, gente, tudo que eu tinha pedido, ele tinha. Ele também tava solteiro. E eu também já não tava mais contente. Tava tipo assim, vamos ver no que vai dar, né? Porque eu tinha passado por uma traição no meu antigo relacionamento. E eu tinha falado assim, eu tinha medo, eu lembro que eu tinha medo de ficar sozinha, então eu fiquei com essa pessoa, mas eu falei pra ele, tipo, a gente tá junto, mas se aparecer qualquer outra pessoa, eu vou ficar com essa pessoa, porque você fez isso, então eu também tenho esse direito, enfim. Era um relacionamento tóxico, gente. Ninguém merece viver num relacionamento assim. Hoje eu falo pra todas as minhas amigas e todas as mulheres que eu conheço. Se você não tá com alguém que te traz paz, um lugar seguro, que você pode se abrir com essa pessoa e que você não precisa ficar pensando o que tal pessoa tá fazendo quando eu não tô com ela, gente, isso não é vida não. Se você tá num relacionamento assim, pelo amor de Deus, vai, se livra. Existem mais de 7 bilhões de pessoas no mundo pra você poder escolher. Ninguém precisa ficar passando por relacionamentos tóxicos. E aí, eu lembro que eu estava nesse relacionamento tóxico, contei aí pra vocês o que tinha acontecido, e aí, mas eu já estava com a minha mente aberta pra outras oportunidades, porque o meu antigo relacionamento já tinha procurado outras oportunidades, então eu também tava procurando. Gente, quando eu conheci o Pedro, cara, minha mente brilhou, assim, sabe? Foi como se ele fosse a resposta da minha oração, sabe? Enfim, hoje eu sou muito feliz no meu casamento, a gente se casou. Resumindo, é isso sobre o meu relacionamento. E se você tá buscando aí um amor, o amor da sua vida, eu recomendo que você use a lei da atração ao seu favor, escreva a cartinha mesmo, ou senta com Deus, como eu fiz, e fala pra Deus, olha, tudo que você quer, todos os detalhes, gente, até a cor do cabelo, a cor do olho, a personalidade, tudo, eu tenho certeza que vai acontecer. E aí também tem uma história do trabalho. Nesse trabalho que eu tava, que eu conheci o meu esposo, foi muito legal. Eu trabalhei lá por 1 ano, só que era uma empresa muito pequena. E eu tinha feito um estágio numa empresa muito grande antes de eu ir pra essa empresa, né? Então eu sentia falta de trabalhar com números maiores, com coisas maiores, né? Porque eu sabia que eu tinha esse potencial, afinal eu tinha feito um estágio nessa empresa maior, só que quando eu fui para esse estágio nessa empresa maior, eu sabia que eles não tinham possibilidade de efetivação, eles deixaram isso bem claro na entrevista mesmo. Eu lembro que foi uma entrevista com 15 pessoas, e nessa entrevista eles falaram, olha, não tem possibilidade de efetivação, as vagas que tem são exclusivamente para estágio, a não ser que alguém de alguma posição daqui de dentro saia e aí libera essa vaga, mas não é uma vaga que existe a possibilidade de efetivação, elas são vagas exclusivas para estágio. E aí, mesmo assim, eu fui para essa empresa, porque eu queria muito trabalhar numa empresa grande, então trabalhei nessa empresa lá, e depois que terminou o meu ano de estágio, eu consegui esse outro trabalho, que eu amava trabalhar lá também, só que eu sentia falta de trabalhar em uma empresa maior, porque eu sabia que eu tinha esse potencial de trabalhar numa empresa maior.
E eu lembro que durante o estágio, todo mundo, né, todos os outros estagiários saíam almoçar junto e todo mundo que aceitou fazer o estágio sabia que a empresa não tinha possibilidade de efetivação. E aí eu lembro que a gente ficava brincando, sabe, durante o almoço, tipo assim, eles não me querem, mas tudo bem, porque eu vou pra outra empresa. Eu vou pra tal empresa, que era tipo a concorrente deles, sabe? E a gente ficava brincando disso, tipo, eles não vão me contratar, mas tudo bem, porque eu vou pro concorrente. E eu ficava brincando disso, né? E aí eu ficava desejando trabalhar nessa empresa aí do concorrente que eu comentei com vocês. E aí encerrou um ano certinho que eu tava nessa empresa depois do estágio, que eu conheci meu esposo. Eu já tava procurando outras vagas, porque eu sabia do meu potencial. E eu consegui uma vaga em São Paulo, pra uma empresa que eu não conhecia, mas foi uma coincidência gigante, porque eu já tava namorando com o Pedro. E aí, essa empresa que eu tinha sido selecionada ficava a 15 minutos da casa que o Pedro morava. O Pedro morava em São Paulo e eu ainda morava no interior de São Paulo, em Artur Nogueira. E aí, tipo, pra mim já foi uma coincidência, já era um outro sinal de Deus na minha vida, pra mim, né? Então eu aceitei essa nova proposta, fui pra essa empresa grande e fui morar com o Pedro. E aí, nessa empresa eu fiquei também só um mês, porque, gente, vocês não vão acreditar. Em um mês de trabalho, como eu tava participando de várias entrevistas de seleção, né, pra outras vagas, tinham outros processos rolando, né? Esse deu certo e eu aceitei, fui pra São Paulo pra poder começar nessa empresa, mas durante esse um mês eu continuei recebendo propostas de outras empresas. E acreditem se quiser, eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar na empresa que eu falava lá no meu estágio que eu iria trabalhar, gente. Juro por tudo que é mais sagrado. A brincadeira que eu ficava falando de eles não vão me contratar, tudo bem que eu vou pro concorrente. Eu realmente fui pro concorrente. Olha isso, a minha vida girou. Tudo se encaixou para que eu pudesse ir para São Paulo e tinha alguém lá para que eu pudesse morar junto, que era o Pedro. Gente, vocês conseguem conectar todos os pontos da minha vida? Vocês conseguem entender por que o meu coração bate tão forte? Porque eu tenho tanta certeza de que tudo que eu penso acontece, tudo que eu escrevo acontece, tudo que eu falo com Deus acontece. E aí, passei, gente. Em um mês que eu tava trabalhando nessa outra empresa, eu fui chamada pra empresa que eu sempre quis trabalhar. E eu fui trabalhar nessa empresa que eu sempre quis trabalhar. E tem uma história muito legal também dessa empresa que eu queria trabalhar, porque além dessa frase que eu ficava falando, né, que eu ia pro concorrente porque eles não iam me contratar, eu também pegava um ônibus de Artur Nogueira, que é 2 horas até Campinas. Então, todos os dias, para eu fazer estágio na empresa que eu fiz estágio, eu tinha que pegar um ônibus de 2 horas, e o ônibus era lotado, eu tinha que ir em pé. E aí tinha entre Artur Nogueira e Campinas tem várias cidades, né? Mas uma delas é Paulínia e o Centro Petroquímico. E a empresa que eu fazia estágio era petroquímica. E aí eu ficava pensando, cara, bem que eu podia trabalhar aqui nessa área, né? Porque pelo menos eu não ia ter que ficar pegando mais 2 horas de ônibus até chegar em Campinas. Aí chegava em Campinas, eu tinha que pegar mais 1 hora de ônibus, porque a empresa que eu trabalhava já era quase fora de Campinas, quase Hortolândia. E eu lembro que eu ficava pensando, cara, eu queria que o meu trabalho fosse aqui. Que eu já descesse aqui mesmo e eu pudesse trabalhar aqui. E era bem a empresa concorrente que eu falei pra vocês. E aí eu ficava pensando, um dia eu vou trabalhar nessa empresa. E na minha cabeça, eu iria trabalhar naquele polo petroquímico perto da minha casa, da cidade que eu morava. Mas olha como são os planos de Deus, gente. Eu fui trabalhar na central dessa empresa em São Paulo. Gente, eu lembro que era um prédio muito chique, muito chique. Eu fiquei, meu Deus! Sabe, eu tinha vontade de sair gritando, obrigado, Deus! Porque eu tinha sonhado o que eu pensava que eu ia trabalhar era naquele polo petroquímico perto da cidade que eu morava. E no fim eu fui trabalhar na central dessa empresa em São Paulo, em um prédio muito chique. Eu lembro que pra entrar no prédio, assim, tinha aquelas portas giratórias que ficava girando sozinha. Eu me senti o Chaves naquele episódio de Acapulco, que eu ficava esperando pra poder entrar na porta, assim. Aí, quando eu fui lá fazer a entrevista, tinha reconhecimento facial na catraca. Gente, foi assim, pra mim, foi a realização de um sonho. Muito mais do que um sonho, muito mais do que eu tinha sonhado, sabe? E eu acredito, eu tenho plena certeza, acredito com muita certeza no meu coração que isso aconteceu porque eu ficava pensando, eu ficava falando aquelas piadinhas, eu ficava pensando toda vez que eu passava na frente com o ônibus na frente, sabe? Enfim, acho que nessa altura do vídeo vocês já conseguiram entender todos os pontos, né, todas as conexões da minha vida. E aí, essa empresa que eu fui trabalhar em São Paulo, eu fiquei trabalhando lá por quase 3 anos.
E os últimos anos nessa empresa, eu já não estava mais contente. Algumas pessoas tinham se desligado da empresa e eles não contrataram outras pessoas, eles passaram o trabalho para mim. A princípio, eu fiquei muito feliz, né, porque eles confiaram, eu era a mais nova da equipe, de idade e de tempo de empresa também. Eu era a mais nova da equipe e eles me confiaram essas carteiras que outras pessoas mais experientes cuidavam. Aí depois saiu outra pessoa, e aí, entendeu? Eu fui pegando mais trabalho de outras pessoas e chegou num ponto que já não tava mais, já não era mais a realização de um sonho pra mim, já tinha virado um pesadelo, entendeu? Porque eu já tava fazendo o trabalho de 3 pessoas, eu não recebia pra isso, não tinha hora extra, não tinha nada. Então, já não era mais um sonho. Só que nessa altura do campeonato, eu já sabia que tudo que eu pensava acontecia. Então, eu comecei a pensar na próxima etapa da minha vida. E aí eu me toquei que tinha um sonho que eu não tinha realizado ainda. Eu tinha o sonho de morar fora, eu tinha o sonho de estudar fora. O sonho que eu tinha não era bem morar, era estudar. Eu tinha o sonho de fazer inglês fora do país. Era esse o meu sonho. Então eu comecei a visualizar isso. Eu comecei a ver conteúdo na internet sobre isso, assistir pessoas que falavam sobre isso, sabe? E aconteceu, gente! Aconteceu também. Quando eu pedi demissão, foi um passo de fé, assim, gigante. Acho que foi o maior passo de fé que eu já dei na minha vida. Nessa altura do campeonato eu já sabia que tudo que eu pensava acontecia e que Deus iria me guiar pra onde quer que eu fosse. Mas eu não tinha nada muito fixo, sabe? Eu só sabia que eu não queria mais ficar naquela empresa, porque eu já estava num estado de burnout. Eu já estava fazendo terapia toda semana. E aí a psicóloga tinha me falado, ou você sai da empresa, né, você se desliga, ou você pede um afastamento. E aí eu não queria pedir o afastamento, porque eu sei que eu ia atrapalhar outras pessoas lá na empresa também, enfim. Afastamento não era uma opção pra mim, então eu queria realmente sair da empresa. E eu comecei a sonhar com essa nova vida que eu gostaria. Então eu larguei toda essa estabilidade sem saber o próximo passo. Todas as outras vezes da minha história que eu mudei de cenário, que eu mudei de realidade, eu já tinha um próximo passo definido, mas dessa vez eu só tinha o meu sonho mesmo de viajar, entendeu? Nessa altura do campeonato eu só queria sair daquela empresa que estava sendo tóxica pra mim, eu só queria viajar. Então, antes de sair dessa empresa, eu tinha feito um mochilão pela Europa, a gente ficou 15 dias lá, e foi a minha primeira vez viajando fora do Brasil, fora do país, e eu lembro que meus olhos brilharam, e tipo, é isso que eu quero fazer, era isso que o meu coração batia forte, e eu sabia que eu queria viver viajando e que Deus iria me ajudar a fazer isso. Pedi demissão desse meu emprego estável, home office, que ganhava super bem, num lugar super chique, e saí, pedi demissão. E vim pros Estados Unidos. A princípio, eu vim só pra viajar mesmo, igual eu tinha feito lá na Europa, né, os 15 dias que eu fiquei lá viajando, eu tinha uma proposta de ficar 15 dias aqui nos Estados Unidos viajando também, conhecendo os estados por aqui. E, gente, hoje, olhando a minha vida aqui não está 100% encaminhada, mas já fazem 2 anos e meio que eu moro nos Estados Unidos e que quando eu olho pra trás, quando eu vejo a Jace que pediu demissão e que não sabia nem o que ela ia fazer da vida, ela só sabia que ela precisava sair daquele lugar que não estava fazendo bem pra ela, que tava deixando ela com depressão. Hoje eu olho assim, eu penso, cara, que orgulho de você, Jace. Obrigada por ter feito essa escolha. Hoje eu vejo que tudo deu certo em 2 anos e meio. Gente, a minha vida aqui nos Estados Unidos é cada história, cada manifestação que já aconteceu aqui, sabe? Que eu vejo que foi o poder do meu pensamento, que foi Deus e que foi a lei da atração acontecendo, sabe? É cada história que chega a ser difícil de acreditar. Por isso que eu quero fazer um vídeo contando tudo, entendeu? E quando eu olho pra trás, que eu vejo esses 2 anos e meio, que eu vim sem plano nenhum. O meu único plano era viajar e conhecer os Estados Unidos. Esse era o meu único plano. E hoje eu vejo que eu tenho uma casa pra morar, eu tenho comida, eu tô estudando, fazendo faculdade aqui. Quando eu vejo tudo que eu construí em 2 anos e meio, sabendo que quando eu vim pra cá eu não tinha nada desses planos, eu vim na fé e na coragem mesmo, eu fico tão orgulhosa, isso me dá mais certeza ainda no meu coração de que tudo que eu penso acontece, que tudo que eu escrevo acontece, que eu precisava fazer esse vídeo, gente, eu precisava contar pra vocês esses milagres que já aconteceram na minha vida, essas manifestações de lei da atração que já aconteceram na minha vida. Precisava contar pra vocês, sabe? Ultimamente, gente, a minha vida aqui tem acontecido muitas coisas, mas eu selecionei algumas histórias. Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, eu posso fazer mais um vídeo contando outras manifestações que aconteceram na minha vida, que eu acredito que foi pela lei da atração, pelo poder do pensamento e o poder da palavra. Mas tem uma em específica que é muito latente, assim, no meu coração.
eu, eu tenho um problema de saúde que é congênito, eu já nasci com isso. Eu tenho hiperidrose no corpo todo, eu suo mais do que o necessário. A mão, eu já fiz cirurgia, então a mão não sua mais. Mas o resto do meu corpo, em especial o pé, eu suo mais do que as pessoas normalmente suam, né? E um sonho que eu sempre tive no meu coração, eu sei que vai parecer tão bobo, gente, pra quem vive uma vida normal, mas pra mim que tem essa condição de saúde, pra mim é a realização de um sonho. Eu sempre quis usar rasteirinha, e eu nunca pude usar rasteirinha, porque o meu pé sua, então, nem chinelo também, havaiana, assim, o meu pé escorrega, ele fica saindo do pé, ou se for sandálias que a frente é aberta, o meu pé vai pra frente. Então, o meu sonho era usar rasteirinha. Eu sei que parece uma coisa muito boba. E aí, nessa altura do campeonato, de novo, eu já sabia que tudo que eu escrevia, tudo que eu pensava, tudo que eu falava acontecia. Então eu comecei a escrever. Inclusive, gente, eu tenho vários caderninhos desse aqui espalhados pela casa. E eu escrevo coisas que eu quero que aconteça, eu agradeço por coisas que já aconteceram. Enfim, eu acho muito importante ter um caderninho assim pra vocês, pra você ir escrevendo. E aí eu comecei a escrever que eu queria poder usar rasteirinhas. Eu queria poder. Mas na minha cabeça eu iria fazer a cirurgia. Eu ainda não fiz essa cirurgia de parar de suar o pé, mas um dia eu vou fazer. Mas Deus, olha pra você ver como que Deus é bom, como que Deus é bom na minha vida, como que Deus faz tudo acontecer, tudo que eu penso, tudo que eu falo, tudo que eu escrevo, faz acontecer. Eu comecei a escrever que eu usava rasteirinhas lindas, que eu me sentia linda, que as rasteirinhas combinavam com a minha roupa, que eu tava muito feliz e grata. Eu costumo escrever assim, hoje eu sou tão feliz e grata por... E aí eu escrevo coisas que já estão na minha realidade, que já são coisas que eu sonhei no passado e que hoje fazem parte da minha realidade. Mas eu também escrevo as coisas que eu quero que aconteça no futuro e eu já agradeço, porque eu tenho certeza que vai acontecer. Gente, depois desse tanto de vídeo contando tudo que já aconteceu na minha vida, né, você também já deve ter essa mesma certeza que eu espero que sim. Esse é o objetivo desse vídeo. Eu quero que você tenha certeza que tudo que você pensa, tudo que você fala, tudo que você escreve acontece. E aí, eu comecei a escrever isso. Gente, a minha vida inteira eu nunca usei rasteirinha porque o meu pé suava e eu não podia, não tinha como usar. Porém, se a rasteirinha for com tecido de pano embaixo, eu consigo usar, porque meu pé não ia deslizar, né? E aí eu comecei a escrever sobre isso, que eu queria rasteirinhas e usar rasteirinhas e com... Enfim, ficava me imaginando, olhando pro meu pé com a rasteirinha e tudo. E, gente, um dia, eu juro por tudo que é mais sagrado, ó. Isso com 25 anos agora. Você imagina, 25 anos da minha vida sem usar rasteirinha, sem poder usar chinelo. E eu nunca encontrava rasteirinhas de pano. Uma ou outra, sabe? Que eu encontrava, só que, tipo, ou era mais caro, enfim. Eu não encontrava rasteirinhas de pano. A minha vida inteira, durante 25 anos, eu não encontrava rasteirinhas que fosse com um fundo de pano, assim, pra que eu pudesse usar, né? Por conta da minha condição de saúde. Gente, um dia eu fui no shopping, depois que eu comecei a escrever esses negócios. No mesmo dia. Presta atenção, durante 25 anos, eu encontrava uma rasteirinha durante uma vez no ano, uma rasteirinha que durava vários anos e tal, que eu poderia usar. Gente, em um dia, depois que eu comecei a escrever, hoje eu sou tão feliz e grata por usar rasteirinhas lindas e maravilhosas que combinam com todas as minhas roupas. Eu fui no shopping, e gente, no shopping eu achei 3 rasteirinhas que eu posso usar. 3 rasteirinhas com o fundinho de pano que eu consigo usar e me sentir linda com os meus looks. Gente, qual a probabilidade de... Vocês conseguem entender? Entendeu? Qual a probabilidade de, em um único dia, eu encontrar 3 rasteirinhas em 3 lojas diferentes? Entendeu? Você consegue entender? Tipo, só pode ser porque eu escrevi, só pode ser porque eu pensei, só pode ser Deus. Entendeu? Tipo... Eu não consigo achar outra explicação pra isso, de verdade. E eu espero que vocês consigam sentir um pouco dessa esperança, dessa certeza, dessa alegria no coração de que tudo que você pensa acontece, que tudo que você fala acontece. Enfim, essas foram as coisas que me fizeram acreditar na lei da atração. Esses foram eventos, assim, muito específicos que eu tinha que falar aqui nesse vídeo, mas eu tenho muitos outros que eu posso falar. E se for um assunto que interessa pra vocês, vocês me deixam aqui no comentário. E eu também queria convidar vocês para deixar aqui no comentário algo que vocês sonhavam, que vocês ficavam imaginando, que vocês já pediram pra Deus e que aconteceram. Eu tenho certeza que você tem uma coisinha
eu quero que vocês deixem aqui no comentário, porque é a minha atividade favorita, o meu hobby favorito é ficar vendo vídeos de lei da atração e ir lá nos comentários pra ver as manifestações das pessoas, sabe? Então vamos fazer isso aqui nesse vídeo também. Deixa aqui nos comentários coisas que vocês sonhavam, que vocês queriam muito que acontecesse e que aconteceu. É isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, tenham saído com a certeza de que tudo que você pensa acontece, tudo que você escreve acontece, e que Deus está organizando todos os planetas e todas as sincronicidades para que todos os seus sonhos aconteçam. É isso, um beijo de luz e até mais!